pessoal, de volta. Eu sou o professor Jusilândio Souza e nós estamos aqui no portal Aulas e Artes, levando para você gratuitamente mais esse curso. E é o curso completo de HP 12C. Módulos básico, que é esse que estamos vendo agora, essas aulas, intermediário e módulo avançado, ok? O módulo avançado que a gente vai aprender a programar HP 12C, essa maravilha de calculadora, ela é programável. Muito bem, e eu prometi para vocês no final da aula anterior que nesta aula nós iríamos trabalhar com potenciação e radiciação. São conceitos básicos para a gente entender o que vem por aí, ok? Bom, potenciação. E a partir dessa aula a gente passa a ser bem mais objetivo, tá? Bem mais objetivo. Potenciação. Potenciação a gente vai trabalhar com essas teclas aqui, ó. Vai trabalhar com a tecla y elevado a x, estão vendo aqui? Y elevado a x. A gente vai trabalhar com y elevado a x, a gente vai trabalhar também com, no caso da radiciação, com a mesma tecla, porém com a função em azul, tá vendo lá? A raiz de x, a função em azul, a gente vai trabalhar. E aí nós vamos, obviamente, acessar a raiz com a teclinha G, aqui a teclinha G, estou mostrando para vocês. Ok, como é que a gente faz então potenciação na HP 12C? Muito simples. Y será a base e x será o expoente. Então a base é igual ao expoente. Por exemplo, 5 elevado ao cubo. A gente sabe que 5 elevado ao cubo é 5 vezes ele mesmo por 3 vezes. Que vai dar quanto? Vai dar 125. A gente sabe disso, tudo bem. Mas vamos calcular. Vamos mostrar como é que calcula. Eu digito, vamos ligar, né? 0HP12C para fazer o cálculo, né? Zerei, F fim, F Agora vou digitar a base, que é 5. Digito 5, está aqui, digitei 5, acabei de apertar o 5. Agora aperto Enter. Vou apertar Enter, apertei Enter. Agora coloco o expoente, que é 3. Vou apertar o 3, está aqui, apertei o 3. E agora vou apertar a tecla Y elevado a X. Muito bem. Está lá o resultado, 125. Ok. Vamos fazer mais um. F fim, F fim, F. Professor, mas é muito fácil, rapaz. É muito fácil. Mas, observe, vamos complicar um pouquinho. Mas suponha que eu quisesse 5 elevado a menos 3 e não 5 elevado a 3. Eu quero 5 elevado a menos 3. Isso aqui, ó. 5 elevado a menos 3. Ok? É um número elevado a um expoente negativo. Qual é a regra? A regra matemática. A gente não vai precisar dela aqui. É só para enfeitar mesmo a aula e ficar muito mais bonita para você. Mas qual é a regra? Todo número elevado a expoente negativo será igual ao inverso deste número elevado ao mesmo expoente, porém positivo. Então, todo número elevado a expoente negativo será igual ao inverso desse número. Qual é o inverso de 5? 1/5. Né? O inverso de 5 é 5 sobre... o inverso de 5 é 1 sobre 5. Ok? O inverso de 2/3, 3 vezes. Eu sempre troco a posição aí de numerador e denominador. Então, 5 elevado a menos 3 vai ser o inverso de 5, né? O inverso da base é 1 sobre 5, elevado ao mesmo expoente, porém agora positivo. Todo número elevado a expoente negativo será sempre igual ao inverso desse número elevado ao mesmo expoente, porém positivo. Então vamos lá, 1 elevado ao cubo dá 1 mesmo, né? Dá 1 mesmo. E 5 ao cubo? 125. 125. Obviamente é o inverso, né? Dá 1 sobre 125. Ok. Esse 1 sobre 125 a gente não calculou automaticamente ainda. A gente está calculando, como eu disse, cálculo bruto, né? Vamos dividir 1 por 125? Já que toda fração, na verdade, é a divisão do numerador por denominador. Estou mostrando manualmente para você, daqui a pouco a gente mostra automaticamente. Vou dividir 1 por 125 para ver o que dá. Vamos lá? F fim, F aperto 1, Enter, tá lá, 125, 125 e aperto o sinal de dividir. Estou dividindo 1 por 125. Vai dar 1 centésimo. Na verdade, deu 1 centésimo aí, mas obviamente vai ter que trabalhar com mais casas. Digamos com
6 casas após a vírgula. Aperte F e depois 6. Lembra? Da primeira aula? F6. Tá lá. Então, 0,008, né? Então poderia ser F3, ó, o resto é 0, F3. 0,008, ou seja, 8 milionésimo, né? 0,008. Vai dar 0,008. Ou isso aqui, pessoal. 8 sobre 1000, né? 8 sobre 1000, tá vendo? 3 casas após a vírgula, 8 sobre 1000. Que ainda dá para simplificar se eu quiser. Ó, dá para simplificar, por exemplo, por 8 mesmo, né? 8 por 8 dá 1. Vai dar o quê? 1 sobre 125, dá a mesma coisa. E aqui dá 125. Então, volta para isso aqui, 1 sobre 125, a mesma coisa. Então, a resposta é 0,008, obviamente. Mas vamos achar na HP? Então, eu quero saber o quê? 5 elevado a menos 3. Olha o que eu teria que fazer. Professor, eu detesto matemática, mas quero aprender HP12C. Então, você esquece essa parte aqui, vamos para HP12C. Quero elevar 5 a menos 3. Já aprendi como é que eleva 5 a 3, 5 ao cubo. 5 elevado a menos 3, zerar HP12C, ou zerar, vai vir para dar o mesmo resultado do que feito manualmente. Ok? Muito bem. Vou colocar a base. Quem é a base? 5. Vou apertar o 5. Apertei o 5. Aperto Enter, tá aí, coloquei a base, apertei Enter, ok? Agora eu vou pôr o expoente. Gente, o expoente é negativo. Eu tenho que mudar o sinal. Como é que eu mudo o sinal? Em inglês, mudar o sinal pode ser dito assim, ó. Change signal. Mude o sinal, ó. CHS. Nós temos essa tecla lá para fazer isso no HP12C. Olha aqui, temos a tecla, vou mostrar aqui a ponta do lado, CHS, tá vendo? Essa tecla quer dizer Change Signal. Mude o sinal, ok? Então vamos mudar o sinal? Então eu coloco 3, que é o expoente, tá aqui o 3, só que ele está positivo, eu mudo o sinal, eu aperto CHS. Gente, aprenda isso, porque nós vamos usar esse mudar o sinal o tempo inteiro, vamos usar demais. Mudei o sinal, o expoente vai ser negativo. Ok, o que eu faço agora? Aperto a tecla Y elevado a X, tá vendo aqui? Y elevado a X. Ok, deu quanto? 0,008, ou seja, não é necessário todo esse cálculo manual se você sabe usar HP12C, ok? Se você sabe usar HP12C, não será necessário todo esse cálculo manual, ok? Muito bem, vamos lá então. O que a gente faz agora? Agora a gente vai ver a radiciação, calcular a raiz. F' F', vou dar F2 para trabalhar mais enxuto aqui com 2 casas. Perceba, meu amigo e minha amiga, você que está em casa, ou no escritório, ou no carro, você pode assistir minhas aulas onde você quiser, né? O YouTube é uma grande ferramenta e o mundo agradece, né? Ok. Aí, veja bem, e a radiciação, como é que seria? Procure aí na sua HP onde tem o sinal de raiz. Eu já mostrei para vocês aí, onde tem o sinal de raiz aí. Estão vendo aí que na HP, a HP só permite calcular automaticamente, ela só permite calcular a raiz quadrada, tá vendo aí? Mas existe um macete para calcular outras raízes, é o que veremos aqui. Então ela permite o cálculo da raiz quadrada, você está vendo aí, ó. Eu tenho aí a raiz de x, tá vendo? Então o índice da raiz aqui, quando não se escreve, é 2, raiz quadrada. Então, por exemplo, se eu quisesse a raiz quadrada de 81. A gente sabe que vai dar 9, né? Só para você entender, como eu disse no início, a gente está querendo que você aprenda as teclas, que você saiba como a coisa funciona. Então, a raiz quadrada de 81. Ok. Bom, aqui tem um 2 que não se escreve, não se costuma escrever, que é o índice. Tem um 2, não se costuma escrever. Então, a HP12C, ela traz a raiz quadrada. Mas ela não traz, por exemplo, a raiz cúbica. E a raiz cúbica? E a raiz quarta, e a raiz quinta, ela não traz. Mas a gente tem um macete para fazer isso aí. Não é bem um macete, é uma regra matemática, mas tudo bem. Qual é a raiz de 21? A gente sabe que dá 9. Vamos ver no HP como é que isso é feito? Eu vou usar HP, F', F', às vezes eu esqueço, já zerei 2, 3 vezes, 0, 2, 3 vezes.
O importante é que você zere, porque senão, já vi muita gente demitida porque não sabe usar HP12C corretamente e acaba usando cálculo acumulado, soma errado. A gente vai ver algumas coisinhas aqui, a gente vai ver aqui algumas, a gente vai descobrir aqui alguns erros que o mercado, principalmente em cidades pequenas, costuma acontecer, alguns lojistas não treinam os funcionários, o funcionário calcula errado, às vezes dá prejuízo ao cliente ou prejuízo à empresa, né? Muito bem. Ok. A raiz quadrada de 81. Eu digito 81. Vamos lá. 8 e 1. Está aqui 81. Aperto Enter. Aperto Enter. Agora eu vou apertar a raiz de x. Depois de apertar, obviamente, de apertar G. Porque a função está em azul, tá vendo? Já que a função está em azul, eu vou apertar G. Então, G, raiz de x. Obviamente vai dar 9, né? Professor, deu 9,00, amiguinho. Estamos trabalhando com duas casas após a vírgula. Se quiser apontar F0, F0. E aí você trabalha com valores inteiros, ok? Então dá 9, raiz de 81. Dá 9, porque 9 é o quadrado da 81. Tudo bem. Para encerrar, eu quero dizer para você o seguinte. E se fosse, por exemplo, a raiz cúbica de 125? A gente já sabe, a gente fez o cálculo aqui inverso, né? A raiz cúbica de 125. Bom, a gente sabe que a HP12C ela não calcula a raiz cúbica. Não calcula a raiz cúbica automaticamente. Mas, gente, é só usar a regrinha matemática. Bom, a raiz cúbica de 125 vai ser a mesma coisa que 125 elevado a 1/3. Professor, como assim? Eu posso transformar uma radiciação numa potenciação. A raiz de um número qualquer vai ser igual a esse número qualquer como base, elevado ao expoente, que é uma fração. E essa fração tem como numerador o expoente do radicando. 125 elevado a 1 é 125 mesmo. Aqui tem um que a gente também não se escreve, lembra? Tem um que a gente não se escreve, olha aqui. Tem umzinho aqui que a gente não se escreve. Porque 125 elevado a 1 é 125 mesmo. Então, vamos repetir. Então, a radiciação ela pode ser transformada numa potenciação. A raiz cúbica de 121, ou 121 elevado a 1, ninguém diz, mas matematicamente é verdade. A raiz cúbica de 125 é igual, acho que eu falei a raiz cúbica de 121, não foi? Me desculpe se eu falei isso. A raiz cúbica de 125, ou a raiz cúbica de 125 que é elevada a 1, que ninguém diz, mas matematicamente é correto, a raiz cúbica de 125 será igual a 125 elevado a um expoente, que é uma fração, cujo numerador é o expoente do radicando, o expoente de 125, está aqui, é 1, e o denominador é o índice da raiz. Então, a raiz cúbica de 125 é 125 elevado a 1/3. É só calcular. Assim como a raiz quarta de, digamos, de 700, como um maluco aqui, a raiz quarta de 700, também não tem como calcular na HP diretamente. Mas é só eu elevar 700 a 1/4. Eu vou achar o valor. Que aqui tem um que não se escreve. E a raiz cúbica de 64 elevado ao quadrado. A HP calcula? Bom, se você souber transformar em potenciação, a HP calcula. A raiz cúbica de 64 elevado ao quadrado é igual a 64 elevado a quanto? A 2/3. Elevado a 2/3. Ok? Bom, é só você fazer esse cálculo e você vai encontrar o valor, tranquilamente vai encontrar o valor. Ok? Vamos lá, vamos fazer os cálculos? Para encerrar a aula, que está ficando grande demais essa aula. Ok, vamos ver HP? F, fim, F, reg. For da F2, está com F0, tá vendo? Está trabalhando apenas com, está com 0 casa após a vírgula, após o ponto. Na próxima aula, vou mostrar para você como trocar de ponto para vírgula, não perca, né? Eu vou iniciar a próxima aula dando algumas dicas, mais algumas dicas, já dei algumas no início
do curso de como adaptar HP para o seu uso. A gente sabe que no Brasil a gente usa para separar os decimais vírgula e não ponto. Mas ela vem com notação brasileira e notação americana. Vamos chamar de brasileira, notação americana. Ok? Então nós vamos mostrar isso aí. Na próxima aula. F2, com 2 casos após a vírgula. Eu quero elevar 125 a 1/3, que é o mesmo que achar a raiz cúbica de 125. Vamos lá? 125, escrevi, aperto Enter, Enter, é a base. Vou elevar quanto? A 1/3. Como é que eu escrevo 1/3? Estão vendo aqui a teclinha 1 sobre x? Estão vendo? É só colocar 3, coloquei o 3, e apertar 1 sobre x. Quando eu aperto 1 sobre x, está aqui, 0,33, divide. Ele vai dividir 1 por 3, ok. Agora, eu aperto y elevado a x. 125 vai ser y, e 1/3 será x. Quando eu aperto y elevado a x, está lá, dá 5. Então, a raiz cúbica de 125, a raiz cúbica de 125, será igual a quanto? A 5. E é verdade. Se você elevar 5 ao cubo, dá 125. 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. E aqui, a raiz quarta de 700. Eu já mostrei que não tem no HP diretamente, mas eu posso calcular. É só levar 700 a 1/4. Como é que eu elevo 700 a 1/4? Vamos zerar? F-fim, F-reg, zerei, coloco 700 que é a base, 700, aperto Enter, está aqui, aperto Enter. Agora eu vou elevar a 1/4. Como é que eu faço o expoente 1/4? Eu aperto 4, depois aperto 1 sobre x, tá vendo? Vamos lá, 4, aperto 4, agora 1 sobre x. Ok, já dividiu. É como elevar 125 a 1/3, é como elevar 125 a 0,25. Ok? Desculpe, a 0,33, eu estou falando aqui de baixo. Elevar 700 a 1/4 é como elevar 700 a 0,25. Foi no início? Eu acabei me atrapalhando aqui. Vamos lá, no início, para não confundir você. Vou elevar 700 a 1/4. Coloco a base, vou digitar 700, aperto Enter, está aqui. Vou elevar 1/4. Eu coloco 4, depois aperto 1 sobre x. Vamos lá? 4 sobre x, para 0,25. Agora eu aperto y elevado a x. Quando eu aperto y elevado a x, está lá. Vai dar 5,14. Ou seja, a raiz quarta de 700 vai dar 5,14. Isso quer dizer que se eu elevar isso aí, a raiz quarta de 700 dá 5,14. Se eu elevar 5,14 a quarta potência vai dar aproximadamente 700. Ok? Muito bem. Vamos apagar. Vamos à próxima. Eu quero a raiz cúbica de 64 ao quadrado. Ora, é a mesma coisa que eu elevar 64 a 2/3. Se fosse a 1/3, eu poderia usar, olha comigo aqui, a teclinha 1 sobre x. Okay? Eu não tenho aqui uma tecla 2 sobre x. Então eu vou ter que escrever essa fração naturalmente, que é só dividir 2 por 3, é o que vamos fazer aqui. Vamos lá? Vamos zerar? F-fim, F-reg. Colocamos 64, apertamos Enter, ok. Agora eu vou formar a fração. Não é 2 sobre 3? 2, Enter, agora aperto 3 e aperto dividir, que é 2/3 é 2 dividido por 3. Então, aperto dividir, está aqui, está lá, 0,67. Agora eu vou elevar. Né? Então esse 2 sobre 3, 2/3, é que faz 0,67, aproximando aqui 2 casas. Eu vou elevar, aperto y elevado a x. Então, pronto, dá 16, exatamente 16. Então, a raiz cúbica de 64 ao quadrado vai dar 16. É isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Na próxima aula, como eu falei, a gente vai aprender alguns macetes aí, né? Como trocar de ponto para vírgula, porque no Brasil a gente usa vírgula, né? Como trocar de ponto para vírgula. E eu vou mostrar também como testar HP12C para ver se está funcionando, para ver se você comprou corretamente, não comprou gato no saco, né? E assim por diante, para ver se
se a bateria dá um problema. Alguns testes vamos fazer na próxima aula para dar aquela quebra, né? Aquela quebra e depois começar para valer já com juros compostos, ok? Até lá, espero que você esteja gostando. Curta o nosso site, o nosso portal, né? O Aulas e Artes. E nesse portal eu quero espalhar para todo o país aulas de qualidade para que você gratuitamente possa estudar, aprender, ensinar aos seus filhos e assim por diante. Vamos aproveitar essa ferramenta maravilhosa que é o YouTube, né? O Google, para a gente poder avançar mais e tornar um país melhor. Eu aguardo você na próxima aula. Até lá!